Olá, boa noite a todos. É um prazer participar aqui do Prêmio Relevância. Agradeço aí a agência Servidores por ter nos convidado, contribuir com o patrocínio do prêmio. Queria, dessa forma, saudar todos os servidores públicos do país, seja no âmbito federal, estadual, municipal, em todos os poderes. Né? Acho que os que me antecederam aqui já falaram da importância, né, da atividade do serviço público. Não existe Estado brasileiro sem servidor público, é importante lembrar, né, estejam nos poderes executivo, legislativo ou judiciário. Né, agora, na pandemia, ficou patente a importância do servidor, né, e do Estado brasileiro no suporte, não só nas áreas de saúde, mas, enfim, todas as demais atividades de atuação do Estado brasileiro, inclusive do socorro financeiro à sociedade e às empresas. Né. Eu vou falar aqui rapidamente: a Associação dos Consultores e Advogados do Senado Federal foi fundada em 1987. Hoje nós temos em torno de 350 associados. Né? Nós somos uma associação pequena, né, mas gigante na sua atuação. Né? Nós representamos consultores legislativos, consultores de orçamento e advogados no Senado Federal. Nós temos também os consultores legislativos de orçamento na Câmara dos Deputados. As consultorias são órgãos da Câmara e do Senado, e o ingresso do consultor na carreira se dá através de concurso público. A maioria das pessoas não conhece a nossa atividade. A nossa função é assessorar os parlamentares na elaboração de projetos de lei, de pareceres a projetos de lei, elaboração de estudos, notas técnicas. A maioria dos colegas ou tem mestrado ou doutorado. Então, acreditamos que nós tenhamos uma contribuição bastante relevante a prestar para a sociedade. E, nesse sentido, gostaria de lembrar que o governo tem atacado aí os servidores públicos, né, com essa reforma administrativa. Né, nós não somos contra uma reforma, mas essa reforma em particular, sobretudo com a alegação de que nós somos os grandes responsáveis pelo impacto fiscal. Eu tenho um colega aposentado, consultor aposentado, Petrônio Filho, elaborou um estudo recentemente sobre o volume de renúncias tributárias, né, que foram concedidas nos últimos 5 anos. Ele chegou à conclusão que 1 trilhão 475 bilhões de reais foram concedidos nos últimos 5 anos em renúncia tributária. Então, aí nós temos boa parte também dos problemas de natureza fiscal, razão porque é tão importante uma reforma tributária no nosso país. Em relação ao nosso homenageado, que é o nosso colega José Pinto da Mota Filho, ele é consultor legislativo do Senado, aposentou-se em 2018, é advogado desde 1986, foi assessor jurídico na Câmara, tendo atuado na Constituinte, e ingressado no Senado Federal em 1993. Ele tem, então, portanto, mais de 30 anos de atividade no parlamento, foi presidente da nossa associação 4 vezes, diretor jurídico. Então, em nome do Zé Pinto, eu quero aqui homenagear todos os demais consultores e advogados do Senado Federal e encerrar aqui minha apresentação agradecendo mais uma vez ao Prêmio Relevância, à Agência Servidores, e desejando sucesso a todos os servidores do país. Obrigado. Boa noite a todos. É uma satisfação muito grande participar desse evento. Gostaria de me apresentar. O meu nome é José Pinto da Mota Filho, sou consultor legislativo do Senado Federal, agora aposentado. Trabalhei durante 26 anos no Senado Federal e 6 anos na Câmara dos Deputados, totalizando aí 32 anos de serviço público no Parlamento Brasileiro, nas 2 casas legislativas, onde pude aprender muito, principalmente com meus colegas, servidores das 2 casas, e mais especificamente também os consultores e advogados do Senado Federal, no qual nós sempre pudemos ter um processo de discussão, de debate, de conhecimento, que trouxe para todos nós um crescimento profissional e uma conscientização muito grande dos nossos deveres como servidor público.
Sempre trabalhei na área de concentração de trabalho e previdência social e, portanto, sempre com muita sensibilidade, né, para esses temas que são muito caros a toda a população brasileira. Passamos no Congresso Nacional, primeiro pela Assembleia Nacional Constituinte, depois, né, pelo Poder Derivado, também com várias emendas constitucionais, reformas da Previdência, reformas trabalhistas, e sempre procuramos atuar de uma forma a levar aos parlamentares o conhecimento técnico de tal forma que eles sempre pudessem ter muita consciência e responsabilidade daquilo que eles deveriam votar e que é de interesse de todo o povo brasileiro. A nós, servidores públicos, sempre é importante a celebração do Dia do Servidor Público como uma forma de valorizar, né, o serviço público como um todo e que interessa à população brasileira. Nós todos nesse dia temos que nos conscientizarmos que nós não somos apartados da sociedade brasileira, mas estamos inseridos nela e que, portanto, não só as nossas aspirações corporativas são as mais importantes, mas também a de todo o povo brasileiro, do nosso processo democrático. Então, no momento em que nós temos, tantas reformas, né, que atingem não só os servidores públicos, mas também o conjunto da população, é o momento da gente refletir, não só do ponto de vista corporativo, mas do processo político brasileiro, para que nós tenhamos cada vez mais governos com responsabilidade social, com responsabilidade nacional e com responsabilidade democrática, para que toda a população brasileira possa usufruir do crescimento que todos nós desejamos, que seja muito altivo e muito grande, para que aquilo que sempre falam de nós, que a despesa é muito grande, como uma pesquisa que foi divulgada hoje pela CNI, que diz que 13% da despesa com os servidores públicos custa 13% do PIB, o que é uma desonestidade, porque aí estão incluídos as despesas com saúde, com educação, e também fazer um cálculo desse no momento em que nós temos o PIB mais deprimido da nossa história recente, não é honesto. Então deixo aqui o meu forte abraço a todas as entidades, a todos os meus colegas do Senado Federal, da Câmara dos Deputados, e muito obrigado pelo prêmio e que estejamos sempre juntos valorizando o servidor público, que é fundamental para a prestação de um bom serviço para toda a nossa sociedade. Um grande abraço a todos.